Então, perfeito. Então, bora lá. Então, pessoal, bora lá, tá? A gente vai estar falando aqui sobre headline, microleads, modelação de copy, criação de ads em massa, tá? Seja para o Facebook Ads, seja para o YouTube Ads e até em e-mail, beleza? Vou estar passando aqui muita coisa boa que praticamente vocês não viram no mercado com relação a isso, tá? Mas antes de estar passando isso para vocês, eu preciso estar comunicando a vocês o seguinte, que vocês precisam entender sobre o chat GPT, tá? Que a gente vai estar utilizando aqui. É como se fosse uma cozinha, tá, pessoal? Para deixar isso mais intuitivo para vocês. O chat GPT é o cozinheiro de vocês, tá? Vocês têm uma cozinha ali e ele vai fazer o melhor com os ingredientes que vocês vão passar para ele, tá? Então, se vocês chegarem para o ChatGPT e falar, cria um mecanismo para mim, e apenas isso, ele vai criar um mecanismo muito ruim, tá? Ou então ele vai botar para você um texto muito ruim, porque ele precisa que você dê ingredientes para ele transformar o mecanismo ou a cópia que você está dando, tá? E a melhor forma de você fazer isso é dar a ele textos que já tiveram algum sucesso no nicho que você está passando, tá? Então, você dá exemplos para ele, escreve para ele o que ele tem que fazer e coloca ali algumas diretrizes ou então algumas regras, tá? Porque senão ele vai criar textos horríveis, tá? Coisas muito ruins mesmo, tá? Até mesmo você dando diretrizes a ele, ele vai trazer textos ruins, tá? E você vai ter que ir nutrindo ele de informações para que ele chegue ali no texto que fique interessante para vocês, beleza? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é isso, tá? Sobre prompt, vai consistir da seguinte forma: função, descrição, instrução, pergunta clara e específica, contexto relacionado e elementos-chave, tá? Modificador, palavra ou frase que ajusta e refina a resposta do ChatGPT. Então, a gente vai estar sempre nesses três passos, tá? Você dá um contexto relacionado a ele, um exemplo, coloca palavras-chave, a função dele, ele vai te entregar, só que ele vai te entregar, em boa parte das vezes, bem ruim o texto, e aí você vai ter que refinar e ir ajustando para que ele aprenda a te entregar o melhor texto possível, tá? O ChatGPT é como se fosse uma criança ali de 4 anos com superpoderes, mas ele não sabe como usar. E você tem que explicar isso para ele, tá? A gente está utilizando prompt no dia a dia, tá? Na linguagem, nas perguntas que a gente faz para outras pessoas, nas ordens que a gente dá aos nossos subordinados, nas pesquisas que a gente faz no Google. Então, se você der um prompt bom, você vai ter um retorno bom, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é headline. Então, presta muita atenção no prompt, no jeito que eu escrevi para ele, tá? E presta muita atenção para vocês entenderem como vocês precisam ter detalhes e explicar de forma bem interessante para que ele entenda e traga para você ótimas headlines e ótimas copies, tá? Hoje, você é um copy-chefe, um copyright superior aos copyright sêniores, especializado em escrever headlines de resposta direta que chamam a atenção para VSL e vídeos de vendas. Pessoal, muta o microfone de vocês para não ter que estar mutando, beleza? Sua headline é responsável por atrair a atenção e interesse do público-alvo. Sua headline é o que faz com que clientes continuem lendo a copy ou assistindo ao seu vídeo. Beleza? Então, a headline é a parte mais importante de qualquer mensagem de marketing, porque se você tiver uma headline fraca, não importa o quanto o restante da sua mensagem de venda seja atraente, ninguém ficará o tempo suficiente para ler ou ver a sua mensagem. Então, a equação básica para uma boa headline é o seguinte, pegando ali a equação do Gary Bersinvenga, tá? Interesse é igual a curiosidade mais uma grande promessa. Oferecer um benefício fortemente desejado para o leitor. Toda copy tem que ter um benefício.
Se não tiver um benefício, não tem promessa, tá? Isso significa que se você quiser atrair o interesse do seu cliente, você precisará despertar uma intensa curiosidade, além de prometer um benefício forte e desejado para o manter lendo ou assistindo a sua mensagem de venda. Então, vocês percebem que eu estou dando vários e vários detalhes para ele, né? Estou explicando o que ele é, depois eu vou dar a ele todas as especificações sobre o meu público e as diretrizes que ele tem que seguir, tá? Então, já vou pulando aqui. Especificidade, especialmente relacionada à promessa e à solução. Exemplo de promessa ruim: perder peso. Exemplo de promessa de alta curiosidade: derreta 23 quilos em 5 semanas. Então, eu estou explicando a ele o que é ruim e o que ele não pode fazer, tá? Então, deixando bem claro isso para vocês. Vocês precisam passar isso para o ChatGPT, senão ele vai trazer ali os textos mais frívolos que tem e não vai servir para nada, tá? Então, se liguem nisso. Exemplo de solução ruim: segredo da perda de peso, vago e enfadonho. Exemplo de solução de alta curiosidade: pó vermelho do Himalaia, que harmoniza o corpo. Conta a origem exclusiva da solução, mais dicas sobre o mecanismo da ação exclusivo que permite essa solução proporcione o benefício desejado. Mecanismo da ação, pessoal, é o mecanismo único de vocês sendo explicado, agindo na vida da pessoa, tá? Então, isso é um mecanismo da ação. É a ação do mecanismo na vida da pessoa, tá? Deixando ali bem intuitivo para a pessoa como ele vai funcionar no dia a dia dela. É bem importante que na copy de vocês tenha isso. Copy tem que ser intuitiva, criar contraste e justaposição, tá? E aí, beleza. Nova metodologia: como seu cliente alcançará os resultados desejados. Exemplo ruim: dieta keto. Já foi ouvida dezenas de vezes. Bom exemplo: receita secreta de 7 segundos da selva do Camboja, tá? Credibilidade: quem faz essa nova descoberta? Aí, investidor multimilionário, cientista de Harvard e tal e tal. Prova social, tá? Explicando para ele o que seria uma prova social, explicando para ele o que seria justaposição e contraste, tá? Justaposição é você colocar duas coisas totalmente diferentes lado a lado para criar curiosidade. Contraste é você criar ali uma metáfora, tá? Com alguma coisa e você faz um contraste entre essas duas coisas, tá? Então, trouxe exemplos para ele, aí eu trago novamente o que é controvérsia e o que é escândalo. Então, cada ponto que eu quero que ele coloque na minha headline, eu estou explicando para ele como deve ser e estou dando exemplos a ele do que é ruim e do que é bom, para que ele não me traga uma headline ruim, tá? Ele tem que me trazer uma headline boa. E aí eu trouxe para ele aqui exemplos de headlines que foram vencedoras aí ao longo do tempo, tá? Cubano meio morto dá de costas em Miami com um estranho segredo da onda gigante que pode dobrar a renda da maioria dos cidadãos americanos, tá? E aí eu explico para ele por que esse título é eficaz. Curiosidade massiva, história noticiosa, segredo específico, benefício implícito, forte e específico para o leitor. Então, perceba que você tem que treinar o ChatGPT, tá? Não é essa coisa fácil que a maioria das pessoas ficam passando para vocês, tá? Ah, o ChatGPT, tu já pede a ele uma cópia, ele dá ali. Não, cara, se você fizer isso, velho, ele vai te trazer textos horríveis, tá? Então você precisa explicar a ele o que é bom, o que é ruim e podar as informações para que ele realmente te traga algo muito bom, tá? Então, ó, sempre explicando para ele, tá? Headline, explicando para ele, headline, explicando para ele. Então você precisa entender sobre isso aqui, tá? Você precisa entender sobre copy. Então, por isso que aquele alarde, copyright vai acabar porque chegou o ChatGPT. É a maior idiotice do mundo, tá? Não vai acabar porque precisa ter um copyright sabendo utilizar ele. Pelo menos agora, tá? E eu acredito que vai demorar muito tempo até ele conseguir fazer isso sozinho. Mas beleza, várias headlines para ele.
explicando as headlines. Agora, eu vou pedir a ele o seguinte: agora que você entende, ó, os elementos de manchetes atraentes e que chamam a atenção, escreva-me 20 novas headlines usando as seguintes informações, tá? Então, dê-lhe as informações. Público-alvo: homens acima de 50 anos, com baixa testosterona, se sentindo cansado. Resultado que ele deseja: ser forte, magro, viril, sexy, desejável, impressionar a esposa, superar os caras mais jovens na academia. Solução exclusiva: estranha fruta da Mongólia, uma arma secreta do lendário Gengis Khan. Aumenta os níveis de testosterona em até 80%. Dou a credibilidade a ele, apoiado por cientistas da Universidade de São Paulo, Harvard e Yale. Prova social usada por estrelas de filme de ação e 16 mil homens com mais de 50 anos, tá? E aí eu dou ele o seguinte, ó: use uma mistura de vários tipos de headlines, tá? Benefícios puros, histórias noticiosas, escândalos, justaposição, história de sucesso na primeira pessoa, história de sucesso na terceira pessoa, tá? Aí eu digo a ele o seguinte: as diretrizes, tá? Seja ultra específico, cara. Não quero que você me dê mais do mesmo, tá? Nada de generalidades. Os clientes precisam ser capazes de perceber e visualizar, ou seja, ser intuitivo, tá? Então, galera, quando vocês pegam uma copa e lá tem assim, interruptor, tá? O cara colocou lá, interruptor de gordura, tá? Se o cara colocou interruptor, ele não colocou ali só por colocar. Você está deixando intuitivo a copy, tá? E tu tem que fazer isso sempre na tua copy, sempre no teu mecanismo, para que o cliente entenda com facilidade. Então, tu está deixando sempre intuitivo ali para o cara. Você tem um pântano na sua barriga, então tu está deixando mais intuitivo para que ele entenda e absorva a informação que você está passando de forma fácil, tá? Seja outro específico, ao descrever a solução exclusiva, qualquer coisa vaga será ignorada. Use uma linguagem orientada para a ação sempre. Nada de construções passivas. Faça com que cada palavra tenha poder, tá? Não revele nenhum produto ou serviço. A única função da headline é fazer com que o cliente continue na página e assista a VSL, tá? E aí, beleza. Vou pegar isso aqui e vou jogar lá para ele, tá? Então, bora lá. Pega isso aqui tudinho, tá? Isso aí, as informações todinhas eu vou passar para ele. Isso aqui é o nosso Mega Prompt, tá? Então, peguei o Mega Prompt aqui, vou copiar e vou jogar para ele, beleza? Copiei, vim aqui, jogar. Então, beleza, ele terminou aqui para mim, tá? As 20 headlines, tá? E aí ele fez de acordo com o que eu passei para ele, tá? Coloquei ali que eu queria, tá? Autoridade específica, história de sucesso na primeira pessoa, notícia escandalosa, tá? História de sucesso na terceira pessoa. Então, beleza. Ó. Estranha fruta da Mongólia aumenta a testosterona em até 80%. Sinta-se forte, magro e viril novamente. História de sucesso na primeira pessoa. Como um homem de 50 anos superou os mais jovens na academia com a arma secreta de Gengis Khan. Estrelas do filme de ação de Hollywood adotam o segredo da Mongólia para aumentar a testosterona. Você também pode. Cientista da USP, Harvard e eu confirma: aumente sua testosterona em até 80% com essa fruta exclusiva da Mongólia. História de sucesso na terceira pessoa. Homem de 55 anos impressiona esposa e surpreende amigos na academia com fruta mongoliana poderosa. Então, Oi? pessoal, desliga o mute. Bota em mute, por favor. Senão eu vou ter que mudar todo mundo, tá? Então, deixa eu desativar o som de todos, é melhor. Pois é. Pronto, tá?
Então, desativei o som de todo mundo. E aí, beleza, cara. Ele me entregou 20 headlines, cara. Isso é muito poderoso, tá? Eu demoraria bastante tempo para estar fabricando 20 headlines, tá? Daria para fazer? Daria, mas demoraria muito tempo. Ele me deu 20 headlines que eu posso estar testando ali em cima da minha TSL ou então da minha VSL, tá? E dá para você estar fazendo teste A/B com relação a isso, tá? Google Optimizing tá aí. A VTube dá para vocês estarem fazendo isso, tá? Então, vocês conseguem fazer isso na VTube também. Então, cara, várias headlines para testar, tá? Então, o que aumenta ali o clique na tua VSL é headline. Indico para vocês testarem também sem headline, tá? Tem dado bons resultados testar sem a headline, tá? Então, façam isso também. Mas aí, cara, ele me deu 20 aqui headlines, tá? Seguindo tudo que eu passei, tá? Sem generalidade. Fez bem feito. Agora eu vou retornar para cá e vou pedir para ele o seguinte, tá? Após o prompt de criação de headline, tá? Vou colocar um prompt de acompanhamento, tá? Vou dizer ali, ótimo, agora escreva mais 5 headlines para o mesmo público, seguindo este modelo específico. E cole um dos 5 modelos na headline abaixo, tá? Então, eu coloquei pré-headline, sub-headline, tá? Coloquei 1, 2, 3, 4, 5 exemplos para ele, tá? Então, eu coloquei para ele o seguinte, pré-headline. Autoridade credível, específica, revela. Tá? Cara, só trazendo para vocês entenderem por que eu estou colocando as headlines assim. Tá? Essas headlines são os tipos de headline de maiores sucesso na Golden Hip. Tá? Eles seguem esses temas de headline para os vídeos deles. E, cara, eles faturam cerca de 15 bilhões de reais todos os anos. Então, não tem por que seguir um exemplo de uma empresa tão grande assim, né? Fatura 15 bilhões de reais por ano, é muita coisa, tá? Principalmente em marketing direto, tá? Headline principal: solução exclusiva, específica, proporciona um resultado desejado, ultra específico e claro. Promessa principal para um público específico, tá? Então, coloquei sub-headline aqui para ele e aí vou jogar esse prompt lá, tá? Não se preocupa que eu vou passar esse doc para vocês, tá? Vou jogar aqui. Beleza, ele já foi escrevendo, tá? Headline principal, tá? Cientista da Universidade de São Paulo revela: fruta secreta de Gengis Khan aumenta a testosterona em 80%. Subheadline: sem esteroides ou suplementos ineficazes. Homem acima de 50 anos finalmente se sentem fortes e desejáveis. Solução exclusiva, ultra específica com descrição criativa. Suco da lendária fruta mongoliana potencializa sua testosterona em 5 dias. Fonte inesperada descobre, tá? Isso aqui é ele seguindo ali todas as diretrizes que eu passei para ele, tá? Segredo revelado. Estranha fruta mongoliana ativa mecanismo oculto que impulsiona sua virilidade. Subheadline: descubra por quê. Suplementos comuns falham em elevar sua testosterona, mas a fruta mongoliana funciona. 3 alimentos surpreendentes que destroem sua testosterona e deixam homens acima de 50 anos fracos e sem energia, tá? Então, aqui é aquele tema de curiosidade. Como um desastre no ginásio levou um homem de 50 anos a descobrir a poderosa fruta mongoliana que transformou sua vida. Subheadline: recupere sua força e impressione sua esposa com a solução única que redefine sua virilidade. Então, cara, é dessa forma aqui você consegue estar criando várias e várias headlines e sub-headlines, tá? Mas percebam o seguinte, eu dei a ele um mega prompt, tá? Um mega prompt para ele. Expliquei como ele tem que fazer. Eu ensinei praticamente para ele como ele tinha que fazer para ele poder trazer esses resultados para mim, tá? Agora, se vai dar bom ou não, só o mercado vai dizer isso no teste de tráfego. Mas, cara, passa em cima de todas aquelas diretrizes, tá? De headlines que realmente tiveram sucesso.
Então, ele seguiu tudo para mim e me deu aqui várias e várias sub-headlines e headlines, tá? Então, cara, ele fez muito bem e bem feito. Agora, se eu jogasse aqui para ele, me dá uma headline aí sobre testosterona. Cara, ele ia vir todo afobado e trazer uma porcaria, tá? Então, vocês precisam nutrir ele com informações. É como eu falei para vocês, é uma cozinha, tá? É uma cozinha aqui. Ele é o cozinheiro, mas vocês precisam dar o ingrediente para ele fazer a comida aqui, fazer bem feito, beleza? Então, coloca aí no chat para mim se vocês estão entendendo, tá dando para entender. Você precisa que eu dê mais uma explicada aqui nessa área de headline, tá? Porque aí eu passo para vocês. E como eu falei para vocês, não se preocupe com o Docs, tá? Eu vou passar o documento para vocês utilizarem, tá? Não se preocupe, beleza? Vocês só vão precisar adaptar aí para o nicho de vocês, mas isso é bem fácil, tá, cara? Perfeito, perfeito. Cara, então, ó, sobre prompt, como eu falei para vocês, tá? Prompt é a gente tá tendo prompts aqui, tá? Conversar com vocês, pesquisar no Google, é tudo prompt, tá? Isso é tudo prompt. Só que vocês precisam entender a arquitetura de um prompt, que está aqui, ó, função, descrição, instrução, pergunta clara e específica, tá? Então, o prompt de vocês precisa ter descrição, a instrução para ele, uma pergunta super clara e muito específica, para ele não ser genérico, tá? Contexto, contexto relacionado e elemento-chave. Como é que tu dá um contexto para ele? Cara, pega exemplos de headlines que deram certo no nicho que você está atuando, coloca para ele a headline e explica para ele por que essa headline deu certo. Coloca vários exemplos. Criasse ali um contexto com exemplos. Agora, tu precisa passar para ele informações sobre o teu público, a tua solução, o problema que ela está solucionando, tá? O desejo dessas pessoas, o que elas desejam, tá? Os desejos emocionais dela, tá? Então, o cara que quer aumentar a testosterona, ele quer fazer um sexo melhor, ele quer ter mais força para carregar o neto dele. Então, tu tá dando para ele todo o contexto, os elementos chaves, as instruções, tá? E aí, o modificador entra ali no final. Se ele te der uma porcaria, aí você vai lá e coloca modificadores e vai ajustando o que ele te deu. Mas, cara, só vai funcionar se você fizer assim. Dá instruções para ele, dá um contexto para ele, explica o que ele tem que ser, explica o que ele não pode colocar, tá? Não coloque dessa forma. Então, vai funcionar, tá? Tratem ele como se fosse um funcionário de vocês, tá? Você é um copy-chefe, você tem uma empresa, tem os copy júniors. Você é um copy sênior, tem os copy júniors que você tem que passar instruções para ele. Trate o ChatGPT da mesma forma, cara. Como se ele fosse um novo integrante da empresa de vocês, que vocês têm que explicar para ele a cultura e como funciona a empresa de vocês. Assim vai funcionar. Agora, se vocês chegarem para ele e fizerem perguntas bem genéricas, não vai funcionar, tá? Ele vai trazer mais do mesmo e vai ser uma porcaria. Então, é assim que vai funcionar, dessa forma, tá? E aí vocês só têm que modificar, velho. Vocês só precisam pegar aqui todo esse script que eu passei e modificar para ele. Substituir aqui as headlines, tá? Explica por que o título foi eficaz. E aí você precisa entender pelo menos um mínimo sobre copyright, tá? Você também usa para criar anúncios no Facebook. Vai chegar nessa parte de criativo, velho. Vou mostrar para vocês como vocês podem criar criativos pra caramba, tá? Criativos pra caramba. Nem se preocupa com isso. Vocês vão aprender a criar criativos a partir de outros criativos, a partir de e-mail, a partir de site. Então, isso é bem tranquilo, tá? Então, perfeito. Já validaram e venderam uma oferta com auxílio de ar? Sim, cara. Sim, sim. Mas aí, velho, como você falou, tá? Ela vai te auxiliar. Ela vai te entregar muitas coisas e você vai precisar adaptar com a tua visão e feeling do que funciona no teu mercado, tá? Não é copiar seco e jogar ali e vai dar certo. Então, você precisa também ter essa noção, beleza? Então, por isso que eu digo a vocês que
ChatGPT não vai acabar com copyright nenhum. Agora, ele sabendo usar isso aqui, ele vai fazer um negócio muito bom, tá? Muito bem feito, beleza? Bora para cá para microleads, tá, velho? Então, assim, para vocês entenderem o que seria microleads, já tá no nome, tá? É você fazer leads pequenos, tá? Para quem não sabe o que é lead, velho, deixa eu só explicar aqui para vocês, tá? Como seria a estrutura de um AVSL, tá? Seria assim, ó, 0,3 a 0,9 segundos. Hook saiu disso de 2 a 8 minutos. Lead, beleza? Veio para cá. E aí, isso aí vai depender muito de cada VSL, tá? Se for VSL de renda extra, não vai ser assim. Mas para o contexto geral, é mais ou menos isso, tá? E aí, história vai ser de 3. Não, caramba. 3 a 7 minutos. História. E aqui vem 5 a 9 minutos. Oferta barra close. Vai ser mais ou menos isso, tá? Hook ali, o gancho, que vocês estão iniciando a carta para chamar a atenção do cara. Lead, background da história, pós-background da história. Deixa eu colocar aqui, que eu acabei esquecendo, tá? Então, vai ser de 4 a 7 minutos. Mecanismo, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Mecanismo ali vai ser mecanismo do problema e mecanismo da solução, beleza? E aí vai vir oferta mais close. Então, uma VSL vai ser assim, tá? Vai ser assim. Hook, lead, história, mecanismo, oferta e close. E aí, cara, micro leads seriam os leads que você tem normalmente ali, só que você vai colocar ele de uma forma bem menor, tá? Por isso que é micro leads, beleza? Então, vocês vão deixar ele pequenininho. E aí você vai passar isso para ele. E aí, seguindo a mesma coisa ali da headline, tá? Que eu falei para vocês. A gente explica para ele, dá exemplos para ele, tá? E depois dá as diretrizes pedindo para ele fazer, beleza? Então, bora lá, tá? Então, bora lá. Hoje você é um copy-chefe, um copywriter superior, copy sênior, especializado em escrever leads de carta de vendas ultra convincentes que chamam a atenção e despertam muita curiosidade. Você é um mestre absoluto em atrair e manter o interesse das pessoas completamente estranhas e fazer com que eles leiam alegremente suas mensagens de vendas. E hoje você escreverá uma abertura barra lead de VSL com 400 a 550 palavras, chamada lead de valor, tá? Eu estou explicando para ele qual vai ser os leads, o lead que ele vai escrever, tá? Lead de valor, pessoal, é quando vocês iniciam uma VSL dando informações de valor ao cliente, mas que seria algo ali que não passasse para ele que é um vídeo de vendas, tá? Imagina o seguinte, entra um médico na VSL e aí ele fala o seguinte, ovos ou aveia, qual é o melhor para o café da manhã? Aí inicia, tá? Aveias contém triptofanos que deixam você fraco pela manhã e cansado. Então, o ideal é que ela não fosse consumida pela manhã, mas fosse consumida pela noite, pois assim te ajudaria no sono. Os ovos já são bem melhores do que a aveia para te fornecer proteína que pode ser transformada em energia. Porém, assim como a aveia, ele contém triptofano, que deixam o seu corpo mais fraco e cansado. Então, o ideal é que ele fosse consumido pela noite, quando você já está cansado e preparado para dormir. Aí, beleza, tá? Isso é um lead de valor. É você dar informações de valor à pessoa
e ela ir consumindo ali e você ir passando para ela o lead e aí você converter, beleza? Então, isso seria um lead de valor, tá? Só para explicando para quem não entende ou não sabe sobre. A maneira como esse lead funciona é fazendo com que seu público receba informação valiosa que ajude em relação a um problema específico que está enfrentando. Você entrega a informação da seguinte forma: aqui está uma maneira incrível de resolver seu problema, mas não é tão boa quanto a próxima maneira. Essa próxima maneira é a solução que você deseja vender no restante da VSL. Estou colocando alguns exemplos que usam lead de valor para que você entenda o padrão e possa seguir. Então, seguindo isso aqui, tá? Ó, então, beleza. Ó. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Os limões são uma virada de jogo. Quando eu vi pela primeira vez sobre esse segredo de pesar de peso, e ri e depois olhei para os estudos. Normalmente você só pensa no suco ou talvez comendo uma pequena fatia de limão. Mas cada parte do limão tem nutrientes importantes para a perda de peso. Até na casca. Estudos mostram que os polifenóis da casca definitivamente ajudam na perda de peso. Para retirado, aí você vai explicando, né? Corta até 5 limões e ferva-os em 1,5 galones de água. Isso basicamente água de limão saudável que você pode usar a qualquer momento para aumentar seu metabolismo e ter muita energia. Então, cara, não parece uma venda, tá? É institucional. Você está dando valor. Olha, pega limão. O problema aqui é perda de peso. Estou explicando para ele como ele pode perder peso com limão. Mas aí a gente vai seguir isso aqui, ó. Aqui está uma maneira incrível de resolver seu problema, mas não é tão boa quanto a próxima maneira, tá? Então, beleza, tá? Mas isso é só o começo. Você também precisa aproveitar a fibra encontrada dentro do limão. Este tipo de fibra ajuda o corpo a processar o açúcar, melhorar a digestão, faz você se sentir satisfeito para combater os desejos de comida em todos os outros benefícios. O problema é que a maioria das pessoas não conseguem comer limões suficientes para obter essa fibra. Quero dizer, isso é muito azedo para mim. Não sei quanto a você. Tipo, é uma crença, tá? O limão é azedo, é muito ruim de consumir, principalmente todos os dias. Então, olha, isso aqui é bom, mas não é tão bom quanto essa outra solução, que é a que você vai vender para a pessoa, tá? A boa notícia é que você pode obter a mesma fibra com ainda mais benefícios de 3 outros tipos de alimentos que você provavelmente tem em sua cozinha agora. Então, perfeito, tá? Isso aqui é um lead de valor. Eu estou dando valor ao cara, atacando o problema que ele tem, para depois vender para ele a minha solução, beleza? Então, é dessa forma aqui. Então, bora lá. Aqui tem um exemplo 2, tá? Exemplo 3. Então, perceba que não é tentando vender, tá? Abacates são realmente um dos melhores alimentos que você pode comer. Eles são quase pura gordura e fibra. E, novamente, é a fibra que seus amigos intestinais adoram, tá? E, cara, é quase algo que o público dele já entende e acredita, tá? A fibra é realmente bom para o intestino porque ajuda ali aos probióticos, as bactérias boas. Você realmente perderá peso comendo abacate, tomate. Agora lembre-se que os tomates não são vegetais, eles são a fruta. É assustador. Aqui ficou meio errado na hora que eu coloquei, mas beleza, tá? Aí eu venho com o exemplo 3, a maneira certa de comer batatas. Então, beleza. Só entregando para ele um lead de valor, tá? Lead de valor. E aí dou fim dos exemplos para ele. E agora eu vou trazer para ele a direção que ele tem que seguir, tá? Agora quero que você adapte esses leads para um público específico. Atenha-se à estrutura e aos princípios psicológicos. Não adicione nenhuma saudação estranha. Não repita as palavras demasiadamente, mas certifique-se de adaptar o lead para a nova abertura fazer sentido. Ninguém deve ser capaz de perceber que foi copiado de outro lugar, tá? Para ele fazer isso de uma forma que não dê para perceber que foi copiado de outro lugar, ele tem que ser específico e novo, tá? E eu coloquei público, homens e mulheres com mais de 23 anos, problema constipação intestinal, tá? É um problema que ataca um público gigante, tá? Para você que ainda não iniciou nenhum produto, constipação intestinal, cara, é uma ótima área, tá?
Causador do problema: aumento de bactérias ruins por causa dos alimentos ricos em açúcar, gordura hidrogenada e gordura saturada. Cite alimentos. Fale sobre os alimentos que causam esses problemas e nomeie eles, tá? Os motivos para esses alimentos causar esses problemas. Explique os motivos para o açúcar, gordura hidrogenada e gordura saturada causarem constipação intestinal. Sintomas gerais: faça uma lista genérica de sintomas que o cliente possa ter ou estar sentindo, tá? Isso aqui é muito bom, cara. Porque assim, tu deixa que o cara se auto-inclua no problema que tu tá colocando na VSL, tá? Todo mundo aqui, aí você diz assim ao público: se você sentiu um pouco de dor de cabeça, febre, uma leve dor na barriga, teve dificuldade para defecar, ou então tem acordado para mijar, tipo, você está reunindo sintomas bem genéricos ali que a pessoa possa ter sentido e você está colocando ali na cabeça dela o seguinte: ó, tu pode estar com esse problema. Então você colocou ali nela esse interesse de continuar porque ela teve alguns desses sintomas, tá? Promessa principal: renovação da flora intestinal e aumento do sistema imunológico, tá? Diretrizes: escreva em um tom apropriado para o nosso público, se mantenha fiel aos padrões usados no leads que passei como exemplo. Importante: escreva usando uma linguagem simples, coloquial, em um nível de leitura de terceira série, tá? Isso aqui é bem importante, cara. Tudo que você for escrever, principalmente o mecanismo, velho, precisa ser muito fácil da pessoa entender, velho. O mecanismo, o principal fator que eu acho que faz o mecanismo funcionar para a pessoa aceitar o teu produto é que ele é fácil, velho, de entender. Ele precisa ser fácil. Se ele for difícil, crie uma metáfora para ele, um contraste que faça com que o cliente entenda como realmente é bom, tá, velho? Então faça dessa forma. Vamos dizer que tu pegou um produto ali que é para dar energia à pessoa. Só que para tu explicar isso fosse muito científico e difícil do teu público entender, tá? Então tu teria que criar ali de uma forma que desse para ele entender. Como tu poderia fazer isso? De forma intuitiva, tá? Como uma recarga celular. Ou seja, assim como o celular, você recarrega as suas células utilizando tal ingrediente e assim você tem a energia renovada. Então você não colocou de forma científica e de forma que ficasse difícil de entender. Você viu que era difícil, transformou em algo fácil e intuitivo, tá? Então sempre que vocês olharem para o texto de vocês, está difícil, velho, transforma ele, tá? De forma intuitiva, cria uma metáfora ali. Se não der, velho, abandona porque não vai dar certo, tá? Nem tenta. Seja vivo, descritivo, visceral, visual e ultra específico ao descrever os benefícios. Faça as pessoas verem e sentirem como se estivessem informações preciosas que elas não sabiam. Que isso realmente pode ajudar a solucionar o problema que estão enfrentando. Isso deve parecer real para elas e cheio de valor para suas vidas. Informe as áreas que podem ser afetadas se esse problema não for resolvido. Velho, isso aqui é muito importante para vocês, tá? Deixa eu explicar por que isso é importante. Eu estou fazendo sempre, colocando alguns pontos, porque é para vocês absorverem melhor. Velho. Ó, a gente vai ter 3 estados ali em que a maioria das pessoas vão estar, tá? Estar mal, ou seja, o problema tá atacando ela, é bem doloroso. Estado intermediário, o cara não está sentindo nenhum perigo ali, tá? Então é muito cômodo para ele ficar no estado intermediário, e a maioria das pessoas estão aqui. E o estado bom, que é o estado que essa pessoa deseja estar, tá? Mas aí qual é o problema? Se a pessoa não está sentindo dor, velho, ela não vai se mover para solucionar o problema, tá? Que nem, vamos dizer o seguinte, tem pessoas que esperam sentir muita dores para ir no médico, tá? Mas enquanto não tiver nenhum risco, só foi uma leve dor de cabeça, uma febrezinha que aumentou 1 grau, ela não vai ir para o médico. Então, ela está ali no estado intermediário, não tem nenhum perigo para ela. E o que você precisa fazer? Mostrar para ela que o problema está ali. E como é que você mostra?
atacando áreas da vida dela, velho, colocando ali dúvidas na cabeça dela. Se você continuar gorda ainda, o seu marido pode te deixar. Veja esse caso de mulheres que o marido abandonou por ela ser gorda. Você vê ele rindo no celular ou conversando, sem deixar você olhar o celular dele. Então, possa ser que ele esteja conversando com uma mulher que seja magrinha, bonitinha. Então, você está infectando o estado intermediário ali, que não tem nenhum risco, mas você está lembrando essa pessoa que o problema ainda está lá, velho. E ela precisa se mover e sair dali e ir para onde ela precisa estar, que é o estado da perfeição, que é o futuro pacing. Você está mostrando para ela que tem um outro estado, que o problema é solucionado. A maioria das pessoas não estão em perigo para poder correr atrás da tua solução. Então, tu precisa mostrar a ela que o problema está lá e mostrar para ela as áreas da vida que o problema afeta. E, cara, você fazendo isso muito bem, ela vai querer a sua solução, tá? Então, lembra-se sempre disso. Você tem que infectar a vida da pessoa, mostrando a ela que os problemas atacam essas áreas da vida dela, tá? E que os problemas podem, que nenhum efeito dominar, se transformar em outros problemas. Então, se você não resolver o diabetes, você pode perder sua perna, você pode ter um aneurisma cerebral, você pode ter um problema cardiovascular. Então, você vai infectando ali. Você vai deixar sua esposa ali para o seu vizinho. Então, cara, você vai criando isso, tá? Criando esses detalhes e infectando cada vez mais a área da vida dela para que ela se mova, tá? Não mencione nada vago. Nossos clientes devem ser capazes de ver, sentir e vivenciar a situação que você está descrevendo. Não tente artificialmente completar o texto. Vou anexar esse lead ao restante da VSL e tudo fará sentido. Portanto, por enquanto, quero apenas que você se concentre em gerar um lead o mais atraente possível, sem se preocupar com o que vem depois. Não mencione a palavra VSL e nem solicite que a pessoa clique ou passe o vídeo, mas informe que se ela deseja a solução, deve permanecer no vídeo, tá? Basicamente criando um loop aqui para ela, beleza? Então, eu vou pegar essas informações aqui e vou jogar para ele. Então, beleza. Ele seguiu o que eu passei para ele, né? Então, bora lá. Você já se pegou lidando com a sensação desconfortável de inchaço e dificuldade para ir ao banheiro? Se sim, você não está sozinho. A constipação intestinal é um problema que afeta muitas pessoas. E sabe o que é interessante? A causa desse incômodo pode estar mais perto do que você imagina. Aquelas comidas deliciosas que amamos tanto, rica em açúcar, gordura hidrogenada e gordura saturada, podem ser as principais vilãs. O açúcar, em todas as suas formas, é um dos principais motivos para o desequilíbrio de bactérias no seu intestino. O excesso de açúcar alimenta bactérias ruins, deixando-as proliferar descontroladamente e prejudicando o equilíbrio saudável da flora intestinal. Não para por aí. As gorduras hidrogenadas e saturadas estão presentes em alimentos processados e frituras. Também pode ser responsável pela constipação. Elas tornam o processo de digestão mais lento e difícil, resultando em desconforto e irregularidade no trânsito intestinal. O sistema pode variar, mas geralmente inclui sensação de inchaço, gases, dificuldade para evacuar, desconforto abdominal e acredite, esses sintomas podem afetar negativamente outras áreas da sua vida, como energia, humor e até mesmo qualidade do sono. Mas aqui está uma informação valiosa que pode transformar a sua vida: a renovação da sua flora intestinal e o fortalecimento do seu sistema imunológico pode ser alcançado com uma solução única e poderosa. E acredite, ela não envolve remédios caros ou medidas drásticas. Para descobrir essa solução, então, beleza, ele vai colocar o loop aqui. Então, cara, não ficou tão bom, tá? Eu não gostei, beleza? Não gostei. Eu precisaria editar e melhorar isso aqui, tá? Porque para mim não ficou atraente. Mas ele pegou a ideia do lead de valor, tá? E aí o que eu precisaria fazer? É isso aqui que está aqui em cima.
que eu passei para vocês. Modificador. E aí você precisa passar para ele como ele modifica aqui. Então, como a gente modificaria isso aqui, tá? Ele não entraria dessa forma aqui, ó. Você já se pegou lidando com a sensação de desconforto, inchaço e dificuldades para ir ao banheiro? E aí, o que ele fez? Ele já jogou de cara que a pessoa tem constipação intestinal. Eu não gosto de fazer dessa forma, tá? Porque o lead de valor não é para ser assim. O lead de valor, como eu mostrei para vocês, ele dá informações úteis para a pessoa atacando o problema. Ele foi muito direto ao problema e eu não gosto que seja assim. Eu pedi para que ele citasse comidas deliciosas. Comidas, tá? Cite alimentos que contenham açúcar e outras coisas, gordura hidrogenadas e tal. Ele não citou esses alimentos. Então, precisaria pedir para ele reescrever e colocar para ele o que ele precisa modificar, tá? Então, ricos em açúcar. O que é rico em açúcar? Você tem ali refrigerante, tá? Gordura hidrogenada, você vai ter ali sorvete. Então, você pode estar passando para ele, ó, esses alimentos aqui, tal, 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 que são os alimentos que os brasileiros mais consomem, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui? É pedir aqui uma ajuda ao Getline, tá? Então, deixa eu subir aqui. Um momento, deixa eu citar esse pessoal aqui, beleza. Então, eu vou vir aqui, Getline, tá? Já tinha pesquisado aqui. Ah, velho. Getline não tá funcionando. Acho, beleza. Deixa eu ver se é porque tá em português. Então, beleza. Bora lá. Ah, então, ele coloca aqui fast food, frituras, refrigerantes, bebida alcoólicas, farinha branca, açúcar e consumo excessivo de carne vermelha. Então, beleza. Ele já me deu aqui vários alimentos, tá? E aí, ele me diz para consumir alimentos ricos em fibras, tá? Porque, como a gente viu ali, ele passando, alimentos ricos em fibras melhoram, tá, a tua flora intestinal e ajuda as bactérias boas do teu organismo. Então, cara, como seria isso aqui, tá? Então, beleza, só para vocês entenderem isso aqui, tá? Colocaria aqui os alimentos, tá? Que ele citou. Só que aí tem um porém. Ele fala sobre fibras, tá? E aí você poderia colocar assim, ó. A gente está falando sobre lead de valor, tá? Aí você poderia. Quais desses três alimentos ricos em fibras são os melhores para aliviar, e aí você coloca aqui, problema, e aí você dá, tá? Você dá aqui a pessoa, mas você lembra que você dá a solução para ela, só que essa solução não é tão boa quanto essa, porque tem um problema, tá? Você vai ter uma guerra ali, tá? Bactérias ruins, bactérias boas, tá? E aí, o que ajuda a bactéria boa? Fibra. O que ajuda a bactéria ruim? Açúcar. Então, essas duas coisas vai ajudar uma ou outra, tá? E aí você precisa que bactérias boas estejam em maioria, tá? Beleza. E aí vocês precisam alimentar as bactérias boas com fibras, tá? E aí vocês podem colocar aqui de forma intuitiva, tá? Criar um contraste aqui para eles explicando. Imagine que você tem dois lutadores de UFC, tá? E você alimenta um e não alimenta o outro.
quando um vai para a luta, qual é o que vai ganhar? A pessoa vai pensar logo na cabeça o que eu alimentei bem. Então, a mesma coisa é as bactérias boas do seu organismo. Se você alimentar só as bactérias ruins com açúcar, elas vão ganhar para as bactérias boas. E se ela ganhar, você vai ter esses problemas, tá? E aí você vai citando os problemas e os sintomas. Só que aí entra o porém que você vende aqui a tua solução, tá? Do seguinte, eu já tinha lido isso aqui, e é o seguinte, ó, fibras. A gente precisa consumir 25 a 30, eu acredito que é gramas de fibras, tá? Essa é a quantidade ideal que você tem que consumir por dia disso aqui. E aí, o que você vai criar aqui? Critérios, tá? Você vai dizer o seguinte ao cliente: para você ter essa quantidade de fibras, você precisaria consumir meio pacote de feijão. Então, você vai colocando os critérios do cara, tá? Para você reflorestar ali a tua flora intestinal, colocar, dar força às bactérias boas, você precisa consumir 25 a 30 gramas de fibras por dia. Para você consumir essa quantidade de fibras, você precisaria consumir meio pacote de feijão. E consumir muito feijão geraria esses problemas para você. E aí você colocaria outro aqui também, tal, tal. Então, você não conseguiria consumir 25 a 30 gramas de fibras todos os dias. E até enjoaria de estar comendo essa quantidade de comida por dia. Aí, toma aqui a minha solução, que te dá 30 gramas de fibras todos os dias. É fácil e você só precisa utilizar dessa forma. Então, você precisa ter essa crítica, tá? Ele me entregou ali, eu não gostei. Então, eu faria de outra forma, tá? E colocaria aí. Então, esses três alimentos são ricos em fibras, tá? Mas qual o problema dele? Você precisa consumir de 25 a 30 gramas por dia de fibras. Então, você precisaria consumir essa porção desse alimento todos os dias, o que seria impossível para você, tá? Então, tem essa outra solução aqui que é mais fácil. E aí você decorreria e passaria ali pela história, então corta a história, já pula direto para o mecanismo do problema, mecanismo da solução, apresenta o produto, faz a oferta e o close. Então, cara, precisa ter esse olho crítico, tá? Não gostei, refaria assim dessa outra forma, beleza? E essa parte de critérios é muito bom, tá? Porque aí você vai moldando o pensamento da pessoa ali. E aí você moldando o pensamento da pessoa, ela tende a acreditar no que você está falando. E como é que você faz isso, tá? Estou fugindo um pouquinho aqui do tema, mas já vou retornar, que é o seguinte, tá? É, formas de você fazer isso, tá? É o seguinte, imagine que eu quero apresentar um fato à pessoa, só que é difícil para ela aceitar esse fato. O que eu posso fazer é o seguinte: apresento um fato que ela já acredita, anexo o fato que ela não acredita ao fato que ela acredita. E aí ela vai tender a acreditar nos dois fatos. É tipo A igual a C, B igual a C, logo A igual a B, beleza? Dessa forma aí, tá? Em outro momento eu explico melhor para vocês sobre isso aqui, mas aí é dessa forma, tá? Algo que ela acredita, anexa algo que é difícil para ela acreditar. Prova algo que ela acredita, anexa algo que ela não acredita, prova, tá? É até simples, tá? Mas em outro momento eu explico isso para vocês. Retornando para cá, para a gente não fugir, né? Já estou fugindo aqui. Microlead tipo 2, história, tá? E aí eu passo para ele as mesmas informações, só que aqui eu vou modificar o seguinte, né? É uma história, então você descreve uma história dramática em torno de um personagem que será o herói da história. Esse tipo de lead de história tem muita semelhança com a jornada do herói de Joseph Campbell. Você descreve e explica vividamente como essa pessoa chega no fundo do poço
por causa do problema que ela está enfrentando e se vê sem saída a não ser iniciar sua jornada em busca da solução. Essa jornada permite que ele conte uma solução única que o público-alvo da VSL nunca tinha visto. Essa solução permite que ele se cure e traz benefícios em grandes áreas da sua vida. Estou listando alguns exemplos para você entender o padrão e a conexão emocional realizada na história. Emoção aqui é um elemento essencial, tá? Então, trouxe aqui os exemplos para ele, tá? Trouxe, eu acho que foi 4 exemplos, é isso mesmo, 4 exemplos, 2 de VSL de diabetes, tá? Um aqui de VSL de constipação intestinal, que é da Maggie Key, é uma celebridade, tá? E o outro do juiz ali daquele America Ídolos, tá? Eu não sei se vocês acompanharam, mas aí a America Ídolos é um programa tipo The Voice Brasil, beleza? E aí teve uma VSL com esse cara. Tanto a VSL da Maggie Key quanto do cara do American Ídolos me deu mais de 100 milhões, tá? Então, vou dar esses exemplos aqui para ele. E aí, fim dos exemplos, e vou trazer para ele aqui, tá? As diretrizes, tá? Primeiro explico para ele quem é o meu público e trago as diretrizes. Percebam que eu estou fazendo isso sempre, tá? Então, sigam dessa forma. Então, beleza? De 300 a 500 palavras, usando a técnica da jornada do herói. Seja dramático, pinte uma imagem para o cliente de todo o cenário. O texto precisa ser emocionante, tá? Então, homens e mulheres com mais de 40 anos, diabetes tipo 2, promessa principal, reversão da diabetes tipo 2, solução exclusiva, recarga de insulina, tá? Intuitivo, né? Prova de credibilidade apoiado por pesquisa da Universidade de Harvard e Universidade de São Paulo. Prova social, curou mais de 14 mil homens em todo o Brasil nos últimos 8 anos. Então, o que eu não fiz aqui, tá? E isso pode afetar, tá? Eu não coloquei nenhum mecanismo único aqui para ele, tá? Que nem eu coloquei na headline ali, fruta da Mongólia de Gengis Khan. Então, não coloquei. Isso pode afetar ali. Então, você pode colocar também, tá? Então, cara, seja o máximo criativo que você puder na hora de estar fazendo isso, beleza? As diretrizes é bem parecidas, tá? E aí eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Pegar tudo que eu passei para ele aqui. Prompt, beleza? E aqui eu deixei um acompanhamento pessoal para a gente estar modificando o que ele vai passar. Bora ver o que esse... Ó, esse início dele aqui eu já não gostei. Imagine uma história. Você conhecerá a jornada de Pedro, um homem que enfrentou a batalha terrível contra a diabetes tipo 2. Pedro estava no fundo do poço, sua saúde em frangalhos. Estava falando como se fosse na terceira pessoa, né? Ele estava cansado, sentindo-se sem esperança e completamente perdido. Esta doença terrível afetou cada aspecto da vida de Pedro. Sua energia foi sugada, tornando-o incapaz de aproveitar esses momentos. Então, espera aí. Então, beleza, ele já vai exportar, né? O início já não foi tão interessante. Hoje quero compartilhar com você a minha história de superação contra a diabetes tipo 2. Então, deixa eu colocar aqui o seguinte para ele, tá? Bora lá. Dá um exemplo aí, né? Minha vida mudou completamente após o ataque
que cardíaco que sofreu. Beleza, deixa eu falar para ele o seguinte agora. Reescreva novamente, coloque. Ó, já melhorou. Então, beleza. Minha esposa estava ao meu lado desesperada enquanto eu lutava para respirar durante o ataque cardíaco que me atingiu em casa, na frente dos nossos filhos. A dor no meu peito era insuportável e a sensação de impotência me consumia. Eu sabia que precisava fazer algo urgente para mudar minha situação, não apenas por mim, mas por toda a minha família. Já foi bem melhor. Então, tá vendo? Como eu falei para vocês, ele vai dar. Às vezes não vai ser bom. Pede para ele refazer, tá? Me chamo Pedro e a diabetes tipo 2 estava controlando minha vida e me levando a momentos de terror e aflição. A doença estava afetando todas as áreas da minha vida e eu não podia mais ignorar os danos que ela estava causando, tá? Áreas da minha vida aqui eu citaria exemplos, tá? Trabalho, filhos e tal, tá? Deixar bem intuitivo e específico para a pessoa, tá? A energia que antes me impulsionava estava desesperada, desaparecendo rapidamente, e a fadiga constante me impedia de aproveitar os momentos preciosos com minha família. Ver o desespero nos olhos da minha esposa era doloroso demais, e eu sentia que estava decepcionando a todos por não conseguir cuidar de mim mesmo. Então, cara, ele já melhorou pra caramba, velho. Tipo, o início já foi muito melhor, tá? Ficou bem grande aqui, e aí o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente pode vir aqui, tá? E colocar assim, ó, acompanhamento opcional, tá? Ah, então, se o seu primeiro resultado for uma história muito grande, digite esse prompt rápido e os resultados costumam ser surpreendentes, tá? Agora escreva-me uma outra versão que seja mais coloquial, menos baseada em história. Use como modelo o exemplo anterior. Isso aqui era outra cópia que eu queria colocar para vocês, mas não anterior a cópia de diabetes. Colocou bem coloquial mesmo, tá? Tipo, uma conversa entre amigos, né? Poxa, meu nome é Pedro e queria te contar uma parada muito séria que rolou comigo. Tipo, o público é um público mais velho, tá? Esse tipo de linguagem não é interessante. Então, eu ficaria com essa lead aqui que ele me deu. Essa lead aqui, o início ficou muito boa. E o Christian perguntou o seguinte, ou seja, essas respostas ruins do ChatGPT posso usar como exemplo ruim no próximo prompt para ir melhorando, né? Isso, perfeito, cara. Isso aí, tá? Outra, outra forma que vocês têm aqui também é o Playground, tá? Playground aqui do ChatGPT. E aí no Playground vocês precisam colocar a API de vocês, tá? Para ele poder ir cobrando. Então, deixa eu pegar novamente aqui o que eu tinha colocado aqui para ele, para ver se no Playground vai ser melhor, tá? Eu nem me lembro o número que eu posso colocar aqui no Playground, mas deixa eu colocar aqui. Geralmente eu faço perguntas mais curtinhas ali para ele. Geralmente aqui no Playground costuma ser bem melhor, tá? Ele já parou, então. Um limite. O limite eu tinha deixado estabelecido aqui do lado. E aí vocês podem aumentar, tá? Tem aqui, ó, o máximo que ele pode fazer. Aí é cobrado ali de vocês por meio de tokens na API, tá? E aí vocês podem fazer aqui. Cara, eu gosto muito do Playground, porque meio que parece que o ChatGPT ele tem, na verdade, algumas regras
que impedem ele de dar algumas respostas que sejam meio black, tá ligado? Já no Playground, ele consegue te dar isso. Tipo, é uma viagem do caramba, tá? Então, é bem interessante vocês utilizarem. Vocês só precisam colocar a API de vocês aqui. A API é bem fácil de pegar, coloca o cartão de vocês lá e pronto, beleza? Então, deixa eu retornar aqui para a gente ver o outro lead. Vocês têm alguma dúvida? Ah, cara, agora para me testar comando, não, tá? Prefiro não. Então, beleza. Então, pra aqui. Agora a gente tem um outro microlead, velho. Esse daqui é de questionário, tá? Esse é bem facinho de escrever, mas já deu muito resultado, tá? E aí, como é o de questionário, tá? É você colocar um quiz para pessoas, tá? Iniciam assim, ó, dessa forma, ó. Qual desses alimentos saudáveis está matando seus níveis de testosterona? São ovos, semente de linhaça, leite, bananas, aspargos, aveia ou frango? O motivo pela qual esse questionário específico funcionou tão bem é que a resposta não é óbvia, tá? Então tem que deixar bem claro para ele, tá? O cliente não sabe a resposta e isso meio que vai segurar ele pela curiosidade, que é um dos maiores motivadores dos humanos. Então, a resposta não pode ser óbvia para a pessoa, tá? Porque assim que ela souber, ela pode sair da tua VSL, tá? Então, não deixe que o público adivinhe a resposta, tá? Então, beleza. Como usaremos esse teste como abertura para VSL, anúncio e-mail? Nunca devemos revelar que há um produto à venda. Em vez disso, o questionário deve girar em torno de revelar o culpado surpreendente de um problema ou dificuldade específica e emocional que o público-alvo tem. Algo considerado bom que é secretamente ruim para os resultados desejados, e eu trago exemplo para ele. Ó. Esses alimentos saudáveis acabam com os níveis de testosterona, e aí vai citando os alimentos. O que é melhor para o café da manhã? Ovos ou aveia? Vamos dar uma olhada. Ambos têm triptofano, que deixa o público cansado, beleza? E aqui o segundo revelando uma solução inesperada para alcançar um resultado desejado específico, algo considerado ruim que, na verdade, é útil. Essa deliciosa sobremesa de café da manhã reduz os níveis de açúcar no sangue. Beleza. Mercado-alvo: mulheres acima de 45 anos, problema perda de peso. Resultado desejado: emagrecer e ter um corpo esbelto, tá? Então, vou pegar aqui para ele e vou jogar lá. Então, para pegar o playground ali do chat GPT, você só precisa colocar no Google, cara. Coloca ali. OpenAI Playground. Ou então pegar o URL e coloca, tá? Ó, plataforma.openai.com/playground. E pronto. Então, beleza, deixa eu descer aqui. Então, bora lá. Ó. Ele escreveu aqui para mim, tá? Claro. Qual desses hábitos comuns está sabotando sua perda de peso? É beber café com açúcar, assistir TV antes de dormir ou pular o café da manhã? Resposta: pular o café da manhã. Explicação: pular o café da manhã pode diminuir o metabolismo e levar a escolhas de alimentos pouco saudáveis ao longo do dia. Descubra o que pode estar deixando você inchado e com dificuldades para emagrecer. É o glúten, os laticínios ou os adoçantes artificiais? Então, é bem facinho, tá, cara? É bem facinho de você estar fazendo, tá? E aí você escolhe a que for melhor ali e coloca para o teu lead como se fosse um hook ali, tá? Para iniciar o teu lead, e aí você vai fazendo isso. Cara, e sobre isso, você vai ter muito quiz que ele vai te dando. Velho, o ideal, quando vocês for testar uma VSL, rapaziada, é fazer pelo menos uns 10 leads, tá? Pelo menos uns 10 leads. Isso é muito importante, cara, porque tu pode testar, deu certo, ou então tu pode testar e não dá certo, e você terminar, às vezes, desistindo. E você tendo 10 leads, você testa, faz um AB, e aí você teve um que foi ruim, mas teve um que foi bom e te entregou um ROI de 3.
mas teve outro que foi bom e que entregou um ROI de 5, velho. E aumentar 2 pontos ali no teu ROI é muito bom, velho, quando tu tá em escala, tá? Cara, eu uso os dois. Inclusive o meu aqui, o 4 tá até bloqueado. Eu acho que não conseguiram cobrar. Mas eu uso os dois, tá? O 3.5 dá resultados muito bons. O que eu estou fazendo com vocês é no 3.5, porque a maioria de vocês não usa o 4. Então, eu estou fazendo no 3.5, tá? Bora para a parte de mecanismo, beleza? Cara, vocês percebem que antes de colocar qualquer coisa para ele, eu tenho que ter alguma base para ele. Então, eu pesquisei alguma coisa, tá? Então, eu estou colocando aqui para um encapsulado, tá? Aí vocês têm que adaptar para o produto de vocês, tá? E aí eu coloquei para ele a lista de ingredientes, porque assim, encapsulados, você está vendendo um produto físico, seu mecanismo gira em torno de como os ingredientes agem para trazer o benefício que a pessoa deseja, tá? Então eu coloquei aqui para ele listas de ingredientes, tá? E aí, beleza. Ó, pegue sua lista de ingredientes e em seguida pergunte o seguinte, tá? E aí, velho, se tu não tá com encapsulados, e aí tu tem que ver ali qual o que você tem, tá? De mecanismo ali para ser solucionado e aí colocar para ele, tá? Algum detalhe, tá? Para ele estar te entregando. Então, eu coloquei ali o seguinte, ó. Em uma escala de 0 a 10, qual a popularidade dos ingredientes X na comunidade de saúde e bem-estar do Brasil? E aí tá aqui, ó. Em uma escala de 0 a 10, qual a popularidade do acetil L-carnitina e HCl na comunidade de saúde e bem-estar do Brasil? Qual é a história do ingrediente X? Então, qual é a história do acetil? Outro prompt. Conte-me 12 fatos interessantes sobre o ingrediente X, tá? Então, deixa eu só pesquisar aqui para vocês verem, tá? Então, beleza, ele me respondeu. Tem uma pontuação de 5 na escala de 1 a 10. Enquanto algumas pessoas conhecem e utilizam o suplemento, ainda há muitos que não estão familiarizados com o seu benefício. E, cara, isso é muito importante, tá? Principalmente se tu tá criando encapsulados ali, porque quando tu tá criando encapsulados, você vai escolher com a fábrica os ingredientes, tá? Geralmente é assim, você faz uma reunião e vai escolhendo ali com eles, tá? Geralmente, quando estou fazendo a pesquisa para a construção da VSL, eu pesquiso os ingredientes, passo para eles e pergunto se posso incluir. E aí eles dizem, ó, a Anvisa não permite isso aqui, ou a Anvisa só permite para essa idade aqui, tá? Geralmente eles que me dizem, eu não falo para eles o problema e digo para eles escolherem, não. Eu pesquiso os ingredientes, faço a combinação para eu poder já estar montando ali uma copy muito melhor, tá? Mas aí vai de cada pessoa, tá? Vai de cada produtor. E aí, beleza, ó, ele já me disse, ó, esse ingrediente não é muito bom. Então, qual era interessante para mim? Às vezes, é pegar um ingrediente que já é muito aceito e conhecido pelas pessoas, tá? Porque a gente pode pegar uma crença dele. Então, beleza, perguntei isso para ele. Agora eu vou perguntar qual é a história. E, velho, isso aqui é muito importante, velho. Isso aqui é muito bom. Você saber as histórias por trás de algumas coisas, tá? Tipo, só passando uma história para vocês do seguinte, ó, deixa eu só colocar aqui do lado. Ó. Tô construindo uma DNVB. Quem não sabe o que é DNVB, é marcas que nascem no digital, tá? Ou seja, ela não pega um PDV físico de início, tá? PDV é pontos de venda, tá, pessoal? Farmácia, mercado é PDV, tá? E aí, beleza. Essa marca, deixa eu colocar aqui, é barrinha de proteína, tá? É de outra forma que ela vai ser posicionada pela Big ID, que eu encontrei, mas eu não vou colocar aqui, tá? Obviamente. Mas aí, beleza. E aí, eu estava pesquisando, tá? E eu estava pesquisando, e aí eu me deparei com isso aqui, ó. Ó. O que os soldados levavam de comida para a guerra.
Hum, E aí eu coloquei isso no Google, tá? Eu tava pesquisando alguma história antiga ali, tá? E aí eu coloquei, descobri o seguinte, tá? Os soldados, em algum canto tem por aqui, tá? Mas os soldados levavam barrinhas de cereal. E aí tem uma barra de cereal, tá? Que é muito conhecida, que os soldados levavam para a guerra, tá? Então, isso, cara, foi muito bom para mim, velho, ter descoberto isso, tá? Porque assim, o público que compra barrinha de proteína, geralmente uma fatia grande, velho, eu tô parando ali um pouquinho para trazer esses pontos para vocês, velho, porque são pontos bem importantes do campo de batalha, tá? É uma fatia muito grande, são pessoas da academia, velho. Ou então pessoas que têm o interesse de estar malhando, tá? Tipo, dificilmente você vê um cara conhecido seu que não malha que tá comprando barrinha de proteína. Comprar não, velho. Então, beleza, tá? Então, imagine o seguinte. Os soldados andavam, velho. Andavam a pé, tá? Quantos km os soldados levavam? Quantos km os soldados andavam na guerra? 40 km por dia. 40 km, tá? Então, beleza, 40 km, beleza? Então, olha, os caras andavam 40 km, físico muito bom, carregava pesos, tá? Então, ó, quantos quilos os soldados carregavam na guerra? 30 quilos, tá? Cara, beleza. Ó, cara, tem os que carregavam mais, tá? 30 quilos por 40 km. Vai vendo, cara. 30 quilos por 40 km, tá? E aí o cara precisava ter uma energia terrível, né? Então, beleza. E aí eu fui pesquisar, tá? Pô, quais os... Deixa eu ver aqui. Os soldados consumiam na Segunda Guerra. Hum, Deixa eu ver aqui, tá? Ah, sempre parar para comer, vantagem da patente, variedade, começaram a apresentar uma variedade, cardápio, foi também no momento que surgiram as primeiras rações pré-cozidas, passou a ser mais considerado, então, grelhado, batata, assada de cebola, pão de milho, na época também mais especialmente cigarro foram removidos do cardápio. Cara, é porque agora eu não posso abrir o documento para vocês, mas, velho, tem uma barrinha que os soldados consumiam, tá? Então, é uma barrinha de cereal bem famosa nos Estados Unidos, que ficou famosa por causa disso, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Não, nada disso, tá? Mas beleza. E aí, velho, eu descobri que eles usavam barrinha de cereal. Então, eu poderia fazer contraste e justaposição com isso. Velho, soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, é o ápice da força e de como o cara é forte, tá? O cara andava 40 km, um físico muito bom, 30 quilos por 40 km, muita energia, muita força, tá? Então, o que é que davam isso a eles? Consumir a barrinha de proteína com os seguintes ingredientes. Cara, eu já criei uma história em cima disso, tá? Eu construí lá o documento de pesquisa e estou fazendo os blocos para copy, mas, tipo, pesquisa, cara, pesquisa. Tem que ter uma base para passar para ele, tá? Então, beleza, deixa eu vir para cá. Retornando para o ChatGPT. Eu não sei se vocês entenderam, mas
Ó, esses pontos são bem importantes, tá? Ó, a, remonta aos anos 60, quando os cientistas começaram a estudar L-cartina, substância naturalmente presente no corpo humano. A L-cartina pode desempenhar um papel importante no trabalho de ácidos graxos para mitocôndria. Então, ó, a gente já tem algumas informações interessantes aqui, tá? Quem já construiu copy para emagrecimento sabe que ácidos graxos são bem importantes para a pessoa que quer emagrecer, porque é a transformação de lipídio ali, que é a gordura que está no corpo. Então, é pontos importantes. Então, você entender isso, entender quando surgiu o ingrediente, a história por trás disso, é muito bom, cara. É muito bom, tá? Então, já tem bastante detalhes. Então, cara, pega esses pontos que é muito importante, tá? Muito importante. Então, conte-me 12 fatos, tá? E aí você vai construindo o seu mecanismo aqui da solução, tá? Ó, tem os benefícios que você vai trazendo para o cara, tá? E depois você vai, porque a partir do momento que você está revelando, revela o teu produto, você vai falando sobre os ingredientes que compõem ele. É muito importante você, ingrediente, motivos para você consumir ele, tá? E aí você vai provando porque ele é bom. E aí você tem aqui os benefícios já bem considerados para você, tá? Então, aqui tem vários e vários pontos, beleza? Então, cara, são vários prompts, tá? Você vai colocando para ele e ele vai fazendo ali para você de forma bem impressionante, cara, bem impressionante. Eu vou passar um negócio aqui para vocês, tá? Eu não vou entrar, mas para ficar para vocês, tá? Que é esse daqui, ó. Depois vocês usem aí. Eu tenho ele no PC, mas eu não vou abrir aqui não, beleza? Porque tem muita coisa minha lá, tá? E aí, como é que funciona, tá? O Beer. É o seguinte, ó. Tem muitos. Eu gosto de pesquisar em inglês, tá? Tem muitos sites de artigos científicos em inglês. Muitos sites, tá? E aí, o que ele faz por você, tá? Tu pega o link do artigo e joga aqui dentro. E tu começa a conversar com ele sobre o problema que tu tá atacando, cara. Então, tu pegou o link do artigo, jogou para ele e fala: fale as citações com relação a esse problema nesse artigo. E ele traz para você bem detalhado e bem fácil de entender. Então, eu sempre faço isso, velho. Eu entro em um site, tá? Pego o link ali, estou pesquisando, pego o link, jogo dentro dele e peço para ele fazer para mim. Velho, testem, vocês vão gostar pra caramba. Ele tem a extensão também, tá? Então, usem, tá? Principalmente na pesquisa de vocês. Isso aqui funciona muito para ajudar a otimizar o tempo de você. É pago, mas tem ali a opção gratuita para vocês. É limitado, tá? Mas serve para estar ajudando vocês, beleza? Então, beleza, bora lá para Ads, tá? Ads e e-mail, beleza? Então, bora lá. Como é que vocês fazem Ads e e-mail, tá? Aqui é só modelação, tá? O que você faz? Hoje você será um copy-chefe de alto nível, especializado em escrever anúncios do Facebook. Vou lhe mostrar 3 exemplos de bons anúncios. Apenas leia, não explique para mim. Depois que você confirmar que leu os 3 anúncios, darei mais instruções. Pronto? E aí você coloca aqui os anúncios para ele, tá? Ótimo. Lembre-se de que está agindo. Então, deixa eu pegar aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Você pode colocar a tua VSL como se fosse mini VSL aqui no Facebook e também no YouTube, tá? Funciona muito bem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses exemplos aqui. Eu não queria pegar meus ads e também ads de outras pessoas, porque não é certo, né? Então, eu vou jogar aqui para vocês, tá? Bora lá. Ads. Então, esse vai ser o ads 1. Deixa eu apagar esse aqui. Esse vai ser o ads 2.
Esse daqui vai ser o Ads 3. Então, beleza. Coloquei aqui para ele, tá? E aí a gente vai ter os prompts aqui. Então, deixa eu pegar aqui para ele. Organizar, beleza, tá? Pegar aqui. Então, vocês vão fazer dessa forma, tá, cara? E aí, velho, vai ter mais opções ali que eu vou estar mostrando a vocês. Mas pega ali anúncios que estão bem escalados, tá? Sim, eu li os 3 anúncios. Então, ele já leu os anúncios e agora está aguardando as instruções. Então, bora passar as instruções para ele, né? Então, beleza, ó. Descubra o segredo oculto para perder peso de forma saudável. Você já imaginou que o simples ingrediente da sua cozinha poderia ser a chave para perder peso? Acredite ou não, o alho é o verdadeiro super-herói da dieta. Estudos comprovam que o alho contém compostos que impulsionam o metabolismo, ajudam você a queimar calorias mais rapidamente, mas isso não é tudo. O alho também é rico em antioxidantes poderosos que ajudam a eliminar as toxinas do seu corpo, limpando o caminho para uma perda de peso eficaz. Anúncio 5. Sofrendo com desejos incontroláveis, a solução está mais perto do que você imagina. Você sabia que o açafrão pode ser um segredo para conquistar uma relação saudável com a comida? Cara, os anúncios ficaram muito bons, tá? É como se fossem minis VSLs que você vai colocar no teu ads, tá? Preparando o teu cliente para a VSL que ele vai ter logo em seguida, tá? Então, beleza, vou colocar um novo prompt, tá? E aí, ó, então, beleza. Isso aqui seria a mesma coisa, então deixa eu apagar aqui, eu só repetir. Então, beleza, tá? Agora, usando uma copy de site para criar novos anúncios, tá? Então, colar a copy do site aqui, beleza? Escreva um anúncio do Facebook direcionado ao público-alvo que seja coloquial e destaque a história e recursos dessa marca. Então, beleza. Ó. Você pega um site, tá? Pega, sei lá, um advertorial, beleza? Pega um advertorial, faz a tua pesquisa aí, tá? Tem spy ali só para o Taboola, e o Taboola tem muito advertorial. Pega ele, joga aqui dentro e pede para ele escrever ads por meio da copy do advertorial, cara. Então, tu copia tal advertorial todo, tá? Joga ali dentro e pede para ele escrever anúncios do Facebook por meio da copy desse advertorial, velho. Ele vai te escrever vários anúncios muito bons, tá? E aqui tá todos os prompts que você pode fazer, beleza? Agora, marque por e-mail, tá? Dê-me 20 linhas de assuntos curtos, incisivos e com muita curiosidade para o e-mail. Eles devem deixar a pessoa que está recebendo o e-mail muito curiosa, de modo que ele precisa abrir o e-mail para ler mais. Seja criativo. Então, velho, pega copies, tá, de sites advertoriais, copies de VSL, passa para ele, ele vai ler isso, pede para ele estar escrevendo o teu ads em cima disso, velho. E ele escreve muito bem feito, cara, muito bem feito, tá? Então, é só você fazer dessa forma. Você vai conseguir escrever anúncios pra caramba, velho, todos os dias, tá? Para baixar VSL, velho, é só você vir aqui, ó, riff.com. Vem aqui no riff.com, tá? Tem serviços aqui, ó. Serviços. Transcript, ó. Max, tá? 14 dias de free trial. Ele vai pedir o cartão de vocês. Coloca um cartão da Nubank ali, sei lá, um cartão da conta simples, cara. E é só apagar, tá? Se inscreve 14 dias. Você só precisa subir a VSL aqui. Se ela tiver no YouTube, é só colocar o link da VSL aqui e ele já faz
todo o transcript para você muito bem feito, tá? Eu prefiro muito mais o Reav do que qualquer outra coisa. A galera pega e joga no YouTube, é muito trabalhoso, tá? Transcript é só baixar a VSL e subir aqui, pronto. Então, beleza, tá? E aí eu coloquei aqui para finalizar ideias de história, tá? Então, eu coloquei para ele o seguinte, bora lá, só para a gente brincar um pouquinho, tá? Dê-me 12 cenas únicas e criativas para demonstrar onde o protagonista tem ponto de dor. Faça com que se envolva humilhação pública, seja criativo, tá? Então, ele vai me dar aqui, ó. Eu gosto de fazer isso, velho. Isso aqui, de pedir a ele, tá? Cenas únicas. Porque isso me ajuda a construir mais histórias com mais detalhes, tá? Você vai consumindo aqui, ele vai te dando coisas que você não pensaria sozinho e ele te dá e você consegue estar construindo ali, tá? E aí eu coloquei aqui um exemplo. Então, dê-me 12 cenas únicas e criativas que demonstram que o protagonista tem mau hálito e dentes amarelos e deteriorados, tá? Então, o protagonista está em um encontro romântico e, ao se inclinar para dar um beijo, a outra pessoa recua com a expressão de nojo no rosto, deixando-o extremamente envergonhado. Cara, isso aqui dá uma história muito boa, velho. Muito boa, tá? O cara foi beijar a mulher e ela recuou por causa do dente dele. Então, isso serve bastante, tá? Inclusive, foi assim que a Listerine se tornou gigante, tá? Ela fez um ads em que tinha um homem e uma mulher sentados no parque, e quando o cara foi beijar a menina, ela sentiu o mau hálito dele e afastou o rosto. E aí a Listerine vendeu pra caramba. A Listerine era utilizada como um produto médico, tá? Para colocar ali, se eu não me engano, em feridas. Então, o ads se estourou pra caramba. Então, pessoal, eu vou estar botando o docs para vocês lá no grupo, beleza? Então, hoje foi isso aqui. Acredito que isso vai ajudar pra caramba vocês, tá? Então me confirma aí se vocês gostaram, se vai ajudar vocês, beleza? Deixa eu, se tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Então, beleza, pessoal. Então eu acho que é isso, tá? Vocês gostaram, fico feliz. A gente vai ter as próximas vão ser muito top, tá? Muito top mesmo. E aí é isso, pessoal. A aula ficou gravada. A aula ela ficou gravada, eu vou ver como eu disponibilizo para vocês, beleza? Então, deixa eu... Já ia sair aqui sem finalizar, então deixa eu pausar.